Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Obrigado aí, rádio ouvinte, telespectador. E a gente quer mandar um abraço também para a equipe da FEAL, que está lá nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando, oi, pessoal. Mais uma vez aqui juntos e mais uma vez uma alegria enorme poder estar aqui com vocês, desfrutando desses minutos juntos, à luz mais uma vez da obra do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, né? Esse autor tão querido aí aos nossos corações e que sempre traz tanto conhecimento, né? Ele pega mensagens de Jesus e nos ajuda a entender um pouquinho melhor. Vamos lá, então? E o tópico de hoje é o capítulo 41, e fala assim: a regra áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Famoso, né? Essa frase de Jesus, que está em Mateus capítulo 22, versículo 39, Edson. Então, né, gente? E assim, essa coisa da regra áurea, ou regra de ouro, né? O que é isso, na verdade? É um princípio, né, ético fundamental. É um princípio moral fundamental. Que, inclusive, a gente vai ver aqui através do texto do Emmanuel, Jesus relembra, né? Porque tudo bem que ele, né? Quando que acontece essa passagem? Quando ele é questionado, como era questionado o tempo todo pelos fariseus, pelos chamados doutores da lei, né? Que estavam vendo ele, a doutrina, né, o que Jesus dizia, tomar corpo entre a população, e aí eles considerando ele como um herege, né, porque quando ele começa a dizer que ele era o filho de Deus, o Messias, etc., é, eles não admitindo isso, porque infelizmente é o que sempre acaba acontecendo com a gente, né? É, eles eles começam a tentar pegar Jesus em contradições, né? Isso vai acontecer em vários momentos, em várias parábolas. É, Nesse caso, do grande mandamento aí, eles tentam, né, pegar Jesus, perguntando qual é o grande mandamento, achando que ele iria colocar alguma coisa diferente do que Moisés já tinha colocado. Então, o que que ele faz? Ele não, né? O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O que que ele acrescenta? E ao próximo como a ti mesmo, né? Ele, na verdade, ele simplifica os 10 mandamentos, né, que são trazidos quando, quando Moisés desce lá do monte com as tábuas de pedra, né, com aqueles 10 mandamentos escritos na pedra, etc. Ele pega aquilo ali e, na verdade, resume para facilitar para a gente, né? Porque vamos combinar que você não precisa se preocupar com não matar, com não roubar, com não adulterar, e etc, etc, se você colocar o teu amor por Deus sobre tudo, como coisa fundamental, e depois ter como princípio de vida amar ao próximo, fazer pelo próximo, né? Aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Amar ao próximo como você ama a si mesmo. Aí vamos combinar que fica, porque é moral, né? Aí fica tranquilo. Você não quer que ser roubado? Então não roube o outro.
Você não quer ser enganado? Então não engane o outro. Você não quer ser traído? Então não traia, né? Faça para com o outro, pelo outro, tudo aquilo que você gostaria. Então, você gostaria de, se tiver numa situação muito complicada, muito difícil, que alguém te ajude, que alguém te estenda a mão, que alguém faça o que puder por você? Então, faça você por todos os outros. Veja, gente, é uma coisa até simples e que parece fácil. Infelizmente, nós temos umas características muito nossas ainda, neste momento do nosso processo de desenvolvimento moral, que fazem com que a gente tenha muita dificuldade, né? Agora, por exemplo, está tendo o remake daquela novela Vale Tudo lá, né? E aí você vê algumas coisas que são muito complicadas. A gente ainda tem, especialmente aqui para nós no Brasil, no nosso país, essa coisa perversa que é o querer levar vantagem sempre sobre o outro, sabe? É uma coisa que naquele momento, quando essa novela, né, foi para o ar, etc., era legal, era chique, que era, lembra? Os mais velhos vão lembrar da famosa Lei de Gerson, né? Acabou virando lei porque era um comercial, acho que de cigarro, que o cara, o Gerson, jogador de futebol, falava, né? Que ele era esperto, porque ele sempre levava vantagem, né? E como se isso fosse uma coisa positiva, como se isso fosse uma coisa boa, como se isso fosse uma coisa para você ter como lema pessoal. Não é, né? Pelo menos não é se você considerar levar vantagem a qualquer custo, ainda que tenha que passar por cima do outro, ainda que tenha que desconsiderar o outro. Aí não, né, gente? Aí é o contrário do amar ao próximo como a si mesmo. Tá certo? E aí, entre ficar com Jesus e ficar com Gerson, a escolha não deveria ser tão difícil assim, é ou não é? Pelo menos, né, para nós que, veja, se a gente está aqui, eu e o Nando, falando sobre isso, e vocês estão aí nos ouvindo sobre o Evangelho de Jesus, pelo menos para nós, o que Jesus traz deve ser mais, né? Deve ter mais impacto na vida da gente. Deve ser aquilo que a gente vai buscar. É fácil? Claro que não é. Aquela coisa da mala de US$ 1 milhão é um baita de um exemplo, né? Não é fácil. A gente tem, como eu estava dizendo, três características que ainda dificultam pra caramba a nossa vida, que é orgulho, vaidade e egoísmo, né? Se a gente já conseguisse superar, se tivéssemos realmente superado essas três dificuldades, esses três desafios, seria com certeza muito mais fácil tomar as decisões. Porque aí quando a gente pergunta, né, o que que Jesus faria se estivesse no meu lugar nesse momento? Aí tem muita dificuldade para escolher, não? É ou não é? Agora, a gente nem pergunta que é para não ter que pensar na resposta, é ou não é? Então, a gente vai, pô, aí não, né? Aí eu não posso fazer isso. Então, poder pode, mas não deve, né? É aquela história. Mas vamos seguir, Nando, com o texto do Emmanuel. Ele fala aqui, ó, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, né, como o Joedson já disse, trazida por embaixadores da sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Ao contrário de Jesus, né, que trouxe, além da palavra, ele trouxe o exemplo. E isso é que ficou mais forte, né, essa frase de amar o próximo como a si mesmo, né, Edson? É isso aí. Mas segue com o texto. Aí ele vai discorrer aqui sobre vários povos, né,
em que as frases eram ditas de uma outra forma, mas que lembra muito aquilo que Jesus disse, né? Como o Edson disse, relembrando, né? Os gregos, por exemplo, diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas, né, afirmavam que fazei como quereis que vos faça. Os chineses declaravam, né, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. E doutrinavam, né, os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E também insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, né, gente? Aí assim. Então vocês vejam, de novo, Jesus não trouxe alguma coisa nova, né? Ele não criou alguma coisa que não existia, né? Não foi ele que criou isso. Isso já existia há muito tempo. Por quê? Porque é uma verdade, né? Essas leis morais mais importantes, e essa, vamos combinar, é a mais importante de todas, porque foi lembrada por Jesus para nós para simplificar a nossa vida, né? O que ele fala? Que ele fala? Ele fala, olha, é assim, vamos pegar os 10 mandamentos e simplificar para vocês. Basta amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. E realmente é muito mais simples do que não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. Tá certo? É, ou pelo menos parece simples, né? Porque, de novo, uma coisa é você falar sobre, outra coisa é realizar, né? O duro para nós ainda é ter as atitudes corretas, ter as atitudes adequadas. Então, veja, muito antes de Jesus encarnar entre nós, né? Isso aqui já era um conhecimento dos povos no mundo. Então, os gregos, por exemplo, bem muito antigo, né? Não façam ao seu próximo o que você não quer receber dele, tá certo? Porque essa coisa da regra áurea, ela é interessante que é assim, ela pode ser feita de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Não no sentido certo ou errado, mas positivo quando ao invés de você dizer não faça isso, não faça aquilo, você usa o faça isso, faça aquilo, né? Então, por exemplo, os gregos usam o não façam ao próximo aquilo que você não quer receber dele, né? Os persas já é uma forma afirmativa. Faça como você gostaria que fizessem com você ou para você, né? Os chineses, o que você não deseja que seja feito para você, não faça a outros. De novo, é uma forma, né? Usando a negação. Recomendavam os egípcios, isso é antigo pra caramba. Deixem passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. É uma outra forma de colocar a mesma coisa. Deixem passar, deem passagem, reverenciem, né? Abram caminho para aquele que faz para os outros o que ele gostaria que fosse feito para ele mesmo, né? Isso é assim, rendam homenagem, rendam reverência para alguém que age desta maneira, né? Os hebreus, que era o povo escolhido, né? Que era o povo que eles consideravam ser o povo escolhido, aqueles que eram escravos no Egito e junto de Moisés, né? Ficam 40 anos em busca aí da terra prometida e é aquele povo, né? Para os quais Jesus começou a falar inicialmente. É, o que vocês não quiserem para vocês, não desejem para o próximo.
né? Desejem, ou numa forma afirmativa, desejem para o próximo apenas aquilo que vocês desejam para si mesmos, ou para aqueles que vocês amam, né? Ou seja, o próprio povo hebreu, ele já tinha esse conhecimento dado, né? Não é de novo, não foi uma coisa nova que Jesus traz. Insistiam os romanos, que era o povo que estava dominando, né? Os hebreus, os judeus naquele momento. A lei gravada nas orações, nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Porque Roma sempre teve essa coisa de você considerar a comunidade, né? Não eram os indivíduos a parte mais importante, era o conjunto dos indivíduos. Roma, né? Essa coisa do patriotismo, do morrer pelo país, do ir à guerra pelo país, etc. Né? Então, eles pregavam muito essa coisa do grupo social, da sociedade romana. E por isso que a hierarquia lá era uma coisa tão forte, tão importante, tão respeitada, né? Ou seja, mesmo o povo que dominava naquele momento, que subjugava, e não subjugava os judeus, subjugava a maior parte do mundo, né? Se você pegar um mapa do mundo, mapa mundi, daquela época, do auge do domínio romano, eles dominaram quase que o mundo inteiro, né? Uma grande extensão territorial de verdade. Roma não brincou em serviço, não, né? Roma realmente assumiu o controle de uma grande parte do território mundial. Qual que é a grande diferença, né, de como isso tudo é colocado? E se a gente continuar procurando, você vai achar, tá? No budismo, no hinduísmo, em todas as outras religiões e muito provavelmente em todas as outras civilizações, você vai encontrar essa regra áurea é, com palavras diferentes, mas a regra moral, né? Ela vai ser encontrada, é só pesquisar, gente. Mas qual que é a grande diferença? Como regra, ela aparece mesmo em todas as civilizações, porque é uma verdade. Eu diria que é o conceito mais importante, é a regra mais importante. Coloquemos essa regra em prática na nossa vida, independente de religião, independente de religiosidade, independente de espiritualidade, e com certeza você vai ter um aproveitamento dessa encarnação maravilhoso, né? Com certeza, a hora que esse corpo que você está usando deixar de funcionar e você for recebido, né? E aquela pergunta, e aí, como é que foi? Tá certo? Você vai poder dizer que, nossa, ó, dessa vez eu aproveitei mesmo. Eu estou voltando para cá totalmente diferente, muito melhor do que quando eu iniciei essa última encarnação, né? Que seria, vamos combinar, o esperado para todos nós. E por quê? Né? Qual que é a grande diferença desse ensinamento e de quando Jesus trouxe ele de volta, quando ele relembra esse ensinamento para nós? Ele praticou. Na verdade, Jesus encarna entre nós para isso, para mostrar que é possível. Porque senão não precisava, gente. A verdade já estava como continua estando, né? Por que que ele quis encarnar? Por que que ele quis estar aqui? Porque, de novo, a gente é meio lerdo, né? A gente demora um pouco para fazer as coisas, mais do que devia, tá certo? Então, para dar uma empurrada, né? Ele veio, ó, vocês ficam aí, então tudo bem. Então vou, tá certo? Para mostrar que é possível, né? E foi todo o tempo que ele passou aqui entre nós, foi vivenciando, foi realizando,
foi fazendo, foi praticando tudo isso, né? É, E aí, infelizmente, olha o que a gente fez com ele, crucificou o pobre, né? Mas é possível viver assim? Claro que é, tá certo? Agora, é claro, pô, se é possível, então por que que a gente não vive? Por causa do raio do gostoso, né? Por causa do raio do confortável, né? A gente tenta, ao mesmo tempo, essa coisa de sempre. E, como eu já disse aqui antes, né, eu diria que é em função da nossa falta de maturidade enquanto espíritos que somos. De novo, não confunda o corpo que você está usando com você, espírito, que é o que você é de verdade. Pode ser que esse corpo que você tá usando aí já esteja para dar pau já. Já tá no finalzinho do que ele dá conta de existir, tá certo? Mas isso não significa porque você está usando neste momento um corpo muito velho, que você seja um espírito com muita maturidade, um espírito mais antigo. De maneira geral, para nós que estamos aqui, não. Nós somos espíritos muito jovens, né? E achar isso seria a mesma coisa que pegar uma camisa bem velha, e porque você está usando uma camisa bem velha, então você é alguém que tem muito conhecimento. Não, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, Não sei se ficou claro, gente. Nós somos espíritos, não somos corpos. Estamos usando um corpo. A gente fala isso o tempo todo, porque é um princípio fundamental da doutrina espírita, e entender direitinho isso nos ajuda a entender todo o resto, né? Porque senão, muitas decisões que a gente acaba tomando, muitas escolhas que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, ao longo da nossa rotina, né? É considerando corpos, quando a gente deveria considerar espíritos, que é o que nós somos de verdade. Sei lá, vamos pegar um exemplo. Vamos no básico, né, de sempre, essa coisa do material, né, do batalhar para ganhar, trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar conta, né, para fazer mais contas. Conta implica em comprar algumas coisas, não é isso? Morar melhor, sei lá, consumir mais, para continuar trabalhando para pagar conta. Sendo que, e por que que a gente faz isso? Para ter mais conforto, não é isso? Uma casa melhor, um carro melhor, um óculos melhor, uma roupa melhor, sei lá o que melhor. Para ter mais conforto. Está errado? Claro que não. Ninguém está dizendo que está errado. Agora, viver em função disso, aí está desperdiçando a encarnação, né? Porque veja, se tudo envolve tudo que você faz para pagar coisas que você consome ou para poder consumir mais, aí não, né? Porque senão, porque veja, o que que vai acabar acontecendo? Quando chegar no final da existência desse corpo, você acha mesmo que alguém vai perguntar se você usar, que grife que você usava para cobrir o corpo? Qual era a marca da bolsa, do óculos, do boné, do sapato? Não, né? Isso aí ninguém vai nem passa por perguntar isso. E aí, se a única coisa que você pode. Não, trabalhei uma vida inteira que nem um desgraçado, que nem um camelo. Mas eu usava um óculos não sei o que, eu usava tênis não sei o que lá. Tá, e daí? Né? Tudo isso que você trabalhou, de que bem fez para o teu próximo, né? Quantas pessoas você teve a possibilidade de ajudar? Das inúmeras possibilidades que a gente te deu, das inúmeras oportunidades que a gente te deu, considerando que você pedia, né? Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Protege os meus familiares, protege o meu dia, né? Blá, blá, blá. Me ajuda a ter um aproveitamento bom da encarnação. Mandamos para você trocentas mil oportunidades, né? Quando
Aconteceu aquilo com o teu vizinho, quando o teu irmão não sei o quê, quando o teu pai não sei o que lá, quando você, quando a esposa lá, quando teu filho teve isso ou aquilo, quando aquele moleque que estava morrendo de fome foi lá te perturbar na praça de alimentação, considerando o que você fica pedindo o tempo todo, a gente te deu N oportunidades. Conta aí, de todas essas, quantas você. Ah, mas é que naquela época eu estava economizando para poder trocar o celular, entendeu? Ah, é que naquela época eu precisava fazer a manutenção no meu carro, não dava para eu, né? Porque hum, aí complica, né? Lembrem-se que aquela máxima, caixão não tem gaveta, né? Não adianta. Quando a gente chegar lá, a gente não leva nada em termos de coisas, né? A gente só leva o que realmente a gente aprendeu, aquilo que a gente fez, né? O que vai interessar, sabe aquela coisa? Vocês já devem ter assistido aqueles filmes em que a pessoa morre, da civilização egípcia, acho. Que a pessoa morre, aí ele é recebido, ele vai ter que passar por um portal para poder entrar na vida eterna, né? E aí lá pegam o coração dele e pesam, né? Do lado o coração, do outro lado uma pena, que representa a misericórdia, que representa a bondade, que representa o amor, que representa a sabedoria. E aí vai ver o peso, né? É uma metáfora, é claro, mas é muito bom aquele negócio lá, ó, né? É uma maneira inteligente de entender como é que funciona. Você veja, e isso, inclusive, revoga o que antes diziam, né, que era a riqueza. Você pagava com as riquezas. Você tinha que ser enterrado levando ouro. Você levava não sei o quê. Não, você não precisa levar nada. Até porque você não consegue levar mesmo coisas materiais. Não adianta ser enterrado com pulseira de ouro. Não adianta botar o criado, coitado, enterrar, matar ele, enterrar ele do teu lado, que é para achar que ele vai te servir depois. Ele vai te dar uma banana assim que acordar, tá certo? O que a gente leva é o que a gente fez, é o que está, que pesa no coração, mas é um peso bom, né? É um peso assim, obras realizadas, boas obras realizadas, coisas boas feitas para o nosso próximo, né? Ou seja, fora da caridade não há salvação, né? Que é uma máxima da doutrina espírita. A gente precisa não perder isso de vista nunca, porque é isso que é realmente o que interessa, gente. E a gente se perde. As rotinas, né? Elas, essas frases, elas são frases muito bonitas. De repente você recebe lá uma mensagem, né, pelo WhatsApp, bom dia, e vem lá. Fora da caridade não há salvação. Aproveitemos todas as oportunidades que Deus nos dá ao longo do dia de hoje, balalá, balalá, balalá. Leu, nossa, que lindo. Mas agora vamos à luta porque a correria é grande. Não, a correria deveria ser realmente de verdade para colocar isso em prática. Já que é assim, já que a gente está falando de prática, então vamos botar isso em prática neste momento, juntos aqui. Vamos aproveitar para a gente fazer uma prece de agradecimento, né? Vamos aproveitar para lembrar de algumas coisas, de algumas pessoas que precisam para a gente fazer as nossas vibrações, porque isso também é caridade, como nos ensinou Jesus. Vamos lá? Vamos lá. E a gente sempre sugere você deixar aí um copo de água, uma garrafinha. Os mentores vão trabalhar nessa água, vão levar boas energias. No momento que você estiver assistindo ou ouvindo esse programa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada.
Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, quando nos trouxe, não é, em exemplos, principalmente, essa regra áurea, não é? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. E lembrar de que esse amor também deve existir e ser e acontecer por nós próprios, a partir de nós. Jesus nos deu o exemplo para que ficasse marcado na humanidade este amar, como ele nos amou, não é? Porque quando ele retorna, não é? Que ele ressuscita, ao reencontrar os apóstolos, ao partir novamente, não é? Depois da cruz, ele diz: ame, não é? Como eu vos amei. Então, que nós possamos, baseados nesse exemplo maravilhoso do nosso Mestre, aprender a amar-se, amar o próximo como gostaríamos que também, não é, nos amasse, tudo aquilo que desejamos para nós mesmos, que é o melhor, também desejar o melhor ao outro. Pedimos à espiritualidade maior, aos benfeitores queridos, ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito protetor, ao mentor espiritual de cada um de nós, que possa nos inspirar, a fim de que possamos colocar no nosso dia a dia, nas ações que vamos, não é, implementar com relação a nós mesmos e ao próximo, o amor, cada vez mais. O amor que não precisa ser aquela ação grandiosa, mas muitas vezes em simples ações. Pedimos então a Ti, Mestre Jesus, nosso exemplo maior, nosso pastor, nosso mestre, amado e querido, que possas abençoar a todos os seres, todos os lugares, todos os lares, nossos familiares e entes queridos, as pessoas mais próximas, a nossos vizinhos, as pessoas na sociedade, na nossa cidade, no estado e país onde estamos, no hemisfério em que nos encontramos. Pedimos a tua bênção a todo o planeta, a Mãe Terra e a todos os reinos, mineral, reino vegetal, animal, pré-hominal, hominal e espiritual da terra. Que a tua luz nos envolva, Senhor, nesse amor teu e que possamos receber com o coração aberto essa tua luz. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente pede ajuda para que essa mensagem do dia de hoje possa chegar a tantos corações aí pelo planeta fora. Então, a Rádio Boa Nova pode alcançar essas pessoas, a TV Mundo Maior, e para isso a gente precisa de sua ajuda. Então, entre no site Amigos da Boa Nova e se associe ao Clube Amigos da Boa Nova. Lá também tem atendimento na nossa central telefônico, através do 0800 12 018 38 e também do fixo 11 2458 3214. E temos o WhatsApp, esse meio rápido aí para você se comunicar. O WhatsApp do clube é 11 97834 2246. Você também pode fazer uma atuação aí instantânea, espontânea, no valor que você puder. Temos o Pix. E a chave do Pix é um número de celular. Anote aí a chave 11 97261 0272. E se você está sintonizando aí por algum meio que a gente não sabe, existe um meio bem fácil. É o site Portal Mundo Maior. Você coloca na busca, coloca lá onde você abre, né, a página de site, coloca lá Portal Mundo Maior. Na hora abre já o Portal Mundo Maior. Você vai lá, desce um pouquinho, tem ao vivo. Um botãozinho para rádio, um botãozinho para TV para você ouvir e assistir ao vivo. Tá bom? E no próprio site tem várias coisas muito interessantes que você, não é, deve descobrir. Vai lá, Portal Mundo Maior. Muito bem, caríssimo Edson. Eu vou ler aqui os parágrafos restantes, quando Emmanuel diz: na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade
do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Conversando. Na antiguidade, desde sempre, né, todos os povos receberam essa regra de ouro, essa regra áurea, né? Por quê? Porque é o norte mesmo, né? É aquela coisa de ter um objetivo e fazer o que é necessário para alcançar esse objetivo. E isso é muito importante, princípio fundamental da doutrina espírita, princípio fundamental, eu diria, para a humanidade. Outro conceito que a gente vai encontrar em todas as religiões, se você parar para estudá-las, para ver, né? Por que que a gente está aqui neste momento? Sabe aquela coisa da filosofia, do quem sou, onde estou, por que estou, etc. É, quem nós somos? Espíritos imortais, né? É, por que que nós estamos aqui? Para nos transformarmos em espíritos melhores. Esse é o grande objetivo, né? E isso, de novo, isso também você vai encontrar em todas as religiões. Por que que Jesus fez tanta diferença a ponto de o nosso do calendário da humanidade mudar em função dele ter estado conosco, né? O nosso calendário é antes e depois dele, né? O momento zero, o ano um, né? O ano zero, na verdade, ele se inicia ali, quando com Jesus entre nós. E poxa, só isso já demonstra a importância que ele teve, né? E por que que foi tão importante? Justamente porque ele pegou essa regra áurea que está conosco desde sempre. Sabe aquela coisa que os espíritos dizem? Está gravado na nossa consciência, né? Independente de você ter estudado e aprendido isso em algum momento, isso está gravado na nossa consciência, né? A diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal, é isso: fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Não fazer para o próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. Só esse norte, só essa bússola moral já resolveria o nosso problema, aumentando violentamente o ganho, os resultados, né, de cada um de nós ao longo dessas nossas várias encarnações aí, né? Então, de novo, qual é o objetivo? Ser melhor. O que que a gente precisa para conseguir fazer isso? Né? Porque só saber onde você quer chegar não resolve nada se você não sair andando, né? Na direção. O que que a gente tem que fazer? Leva essa regra áurea em consideração, que vai dar bom, né? Que vai dar certo. E sair fazendo. Por que que consideram como sendo uma novidade divina a partir de Jesus? De novo, ele explicou, ele ensinou, mas ele exemplificou, né? Ele foi, ao longo desse período em que ele esteve conosco, mostrando na prática, tanto que
os discípulos que o acompanhavam, em muitos momentos, eu vou falar para vocês que em quase todos os momentos ninguém estava entendendo nada, né? Porque tudo bem, considerando esses milagres que você está fazendo, não dá para duvidar, a gente está vendo acontecer, né? Multiplicar pão, multiplicar peixe, fazer a rede encher de peixe, andar sobre a água, curar o cego, curar o paralítico. Não dá para questionar, a gente está vendo isso acontecer. Agora, essas historinhas que você conta e essas coisas que você. Como assim? Você não veio para nos liderar contra Roma? Né? Que é para gente. O Messias não era para isso. O Messias não era para ser o nosso líder e nos tirar do jugo dos romanos que cobram impostos da gente, que fazem a gente trabalhar para eles, que fazem a gente carregar as coisas para eles, que fazem e acontecem aqui na nossa terra, nas nossas casas, obriga a gente a ficar pagando imposto, trabalhando pra caramba, né, para sustentá-los, etc. Foi assim que o Império Romano cresceu, né? Ele foi assimilando e obrigando todo mundo que era territórios ocupados e tinham que pagar os impostos, etc. Foi lá que começou o raio do imposto. É, Em troca de nada, diga-se de passagem, né? Mas tudo bem, essa é outra história. É, tá certo? O que que Jesus fez? Ele foi mostrando. E eles não entenderam. Eles esperavam, né? Quando Judas, por exemplo, faz o que fez, é porque ele entendia que, primeiro, com todos aqueles poderes, com todas aquelas capacidades, poxa, o importante era sair do jugo de Roma, né? Voltar a ter liberdade, botar eles para fora, etc. Não, Jesus não veio para fazer isso. E ele falava, e aí ele foi demonstrando, né? Na verdade, quantas vezes? Não, todas as vezes. Ele colocou esta regra áurea aqui em prática, né? Ele. E é muito bonito, gente, quando você coloca isso, tem essa regra áurea em mente, só faça para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para você, e lê o Evangelho e vê tudo aquilo que Jesus fez, né? É, Contra o que era esperado dele, inclusive. Porque vamos combinar que aconteceram muitas atrocidades, né? Aconteceu muita coisa que, poxa, como assim? Solta faz vir um raio do céu aí que estupora com esse cara, pô. Não é? Fôssemos nós, né? Ele não. Ele que poderia fazer esse tipo de coisa, sempre disse: eu não vim para cá para isso, né? Vocês não estão entendendo. Quando que os discípulos realmente começam a entender para valer? Depois que ele é crucificado. Tudo aquilo que eles achavam que ele tinha vindo para fazer, eles entendem. Minto. Não é quando ele é crucificado, não. É quando depois de ser crucificado ele volta, né? Que aí vamos combinar. Eu vi ele morrer de longe, porque do lado mesmo que era bom não tinha ninguém ali, né? O único que estava do lado ali, acho que era João, né? Que estava lá junto com Maria, vendo Jesus ser pregado e erguido naquela cruz. O resto sumiu, né? O resto, ninguém estava ali perto. Todo mundo que andou com ele durante tanto tempo, que viu ele fazer tanta coisa, ninguém estava ali, né? É, Agora, depois, quando ele volta, e se reúne com eles, né? E aí diz: vocês entenderam agora por que que eu vim?
por que que eu fiz tudo o que eu fiz enquanto estive com vocês. E mais importante, entendam agora o que que eu quero que vocês façam. O que que eu preciso que vocês façam, né? Peguem tudo aquilo que vocês aprenderam e pratiquem. Vai custar? Vai custar. Não vai ser brincadeira, nunca disse que seria fácil, tá certo? Por quê? Porque, infelizmente, os nossos irmãos ainda são muito primitivos. E eu vim justamente para dar uma acelerada nesse processo de transformação, de ser melhor, etc. Né? Então eu preciso que vocês divulguem tudo isso que vocês viram eu fazer enquanto eu estive com vocês. E isso, gente, é muito bonito, porque vale para nós hoje, né? Se a gente se coloca como servidor de Jesus, se a gente estuda o Evangelho à luz da doutrina espírita, o que é esperado de todos nós agora é realizações, mudança de atitude, para fazer valer todo esse conhecimento que a gente teve a bênção de poder assimilar. Vamos lá? Combinado? Vamos começar a colocar em prática, cada um no seu possível, cada um do seu jeito. Mas, de novo, não estou falando para ninguém deixar de pagar a conta. Pagar a conta é importante, né? É Ficar isso pagando mesmo. multa à toa, inclusive, é bobagem. Agora, vamos fazer também aquilo que realmente é importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Beijo no coração. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Gratidão aí, Edson, pela disponibilidade do seu tempo. Agradecer a você aí, ouvinte, rádio ouvinte e telespectador. E esperamos você no próximo programa Alvorada. Agora aquele tchau de sempre. Tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, 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 gente. pessoal. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.